Hoje a gente vai olhar para o livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 8. Entonces nosotros vamos a ver en las Escrituras hoy el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 al capítulo 8. Não vou ler o capítulo inteiro, os 8 capítulos inteiros, No voy a leer todos los 8 capítulos, mas eu quero olhar com vocês algumas características do plantador de igrejas que aparecem nesses capítulos. pero yo quiero que ustedes me acompañen para que veamos en las Escrituras algunas características del plantador de iglesias que aparecen en esos capítulos. Eu escolhi esses 8 capítulos porque são capítulos que representam a igreja pré-paulina. Yo escogí estos capítulos porque son los capítulos que representan a la iglesia antes de Pablo. Paulo recebe muita ênfase na teologia e na missiologia. Entonces Pablo recibe mucha énfasis en esta parte en cuanto a Na missiologia e na teologia. misiología y teología. Paulo escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. Como sabemos, Pablo escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento. E geralmente a teologia dá muita atenção a Paulo. Y generalmente la teología se enfoca mucho en Pablo. Isso é muito bem explicado pela variedade do material que Paulo escreveu. Y eso es bien explicado por las mismas cartas que el mismo Pablo escribió. Mas às vezes a gente perde um pouco das belezas daquilo que existe antes de Paulo. Pero muchas veces nosotros perdemos las bellezas que existen antes de Pablo. Eu não estou querendo desprezar Paulo, No estoy queriendo de ninguna manera despreciar a Pablo, mas chamar atenção para coisas que a gente às vezes despreza. sino llamar su atención para cosas que nosotros normalmente despreciamos. Então Atos 1 a 8 é um Atos pré-paulino. Entonces, Hechos del 1 al 8 podríamos decir que es un libro de los Hechos pre-Paulo. Antes de Paulo. Antes de Pablo, gracias. E esses capítulos nos dão pelo menos 9 características de um plantador de igrejas. Entonces, en estos capítulos veremos al menos 9 características que deben estar presentes en un plantador de iglesias. Então, se você puder orar comigo para nós iniciarmos. Entonces, yo les invito que por favor inclinemos nuestro rostro y vayamos al Señor en oración. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela Tua palavra. Señor, nosotros te alabamos y te agradecemos por tu palabra. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, Te pedimos, Señor, que ilumines nuestras mentes, que o Senhor abra nossos olhos que abras nuestros ojos e que toque nossos corações. y que toques, por favor, nuestros corazones. Nos mova, Senhor, para a obra missionária. Muévenos, por favor, para la obra misionera. Move-nos à plantação de igrejas. Muévenos, por favor, a plantar iglesias. Se for da Tua vontade, nos ajuda a vencer todos os problemas técnicos. Sí, por favor, es tu voluntad. Ayúdanos también a vencer todos los problemas técnicos. Que os microfones funcionem bem, Que los micrófonos funcionen bien, mas que acima de tudo o Teu Espírito nos transforme, pero que por encima de todas las cosas sea tu Espíritu transformándonos, para que possamos aprender de Ti e ouvir de Ti. para que podamos aprender de ti y oír de ti. No santo nome de Jesus. Amém. En el santo nombre de Jesús. Amén. Atos capítulo 1. Hechos capítulo 1. A gente encontra o plantador de igreja como um homem em oração comunitária. Lo primero que vamos a ver en Hechos capítulo 1 es que hallamos a un hombre que se aplica en la oración comunitaria. Veja, por exemplo, no capítulo 15, do versículo 15, Por favor, acompáñame en el verso 15. do 15 e o 16. Sí, 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Você tem uma igreja que está reunida em oração pública. Entonces lo primero que tenemos es una iglesia que está reunido en oración pública. Reunida en oración pública. O processo de plantação de igrejas começa com uma igreja reunida. Y vemos que el proceso de la plantación de iglesias comienza con un grupo de personas y la iglesia reunida. Pedro está reunido com a igreja em oração. Pedro está reunido con la iglesia en oración. Pedro, ele toma decisões a respeito da igreja a partir da reunião de oração. Pedro toma todas sus decisiones a partir de la reunión que él tiene con la iglesia. Nós conhecemos Atos capítulo 2. Nosotros también conocemos Hechos capítulo 2. O Espírito Santo desce e alcança os irmãos. El Espíritu Santo desciende
y alcanza a los presentes. E a pregação pública do Evangelho. Y la predicación pública del Evangelio. A pregação do Evangelho nasce na oração comunitária. La predicación del Evangelio nace en medio de la oración comunitaria. E oração comunitária é uma palavra muito importante. Y la oración comunitaria es una palabra, una frase muy importante. Porque muitas vezes nós temos uma vida de oração privada, Porque muchas veces nosotros tenemos una vida de oración privada, mas ignoramos a importância de orar em conjunto, em grupo, pero ignoramos la importancia de orar juntos, com um grupo de irmãos. como un grupo de hermanos. Mas a plantação da igreja, como nós vimos ontem, é um trabalho comunitário. Pero como nosotros dijimos ayer, la plantación de iglesias es un trabajo comunitario. A oração pela igreja tem que ser uma oração comunitária. La oración por la iglesia tiene que ser una oración comunitaria. Se queremos que o Espírito Santo desça na igreja Si nosotros queremos que el Espíritu Santo descienda sobre la iglesia e queremos que essa descida do Espírito mova a pregação missionária, y queremos que ese descender del Espíritu mueva a la iglesia para la obra misionera, precisamos engajar toda a igreja em oração. necesitamos emplear y aplicar, mover a toda la iglesia a la oración. Um plantador de igrejas precisa gostar de orar em conjunto. Entonces un plantador de iglesias debe anhelar, le debe gustar orar junto con los hermanos. No versículo 16, a gente encontra Pedro tomando uma decisão sobre a igreja. En el verso 16 vemos a Pedro tomando una decisión sobre la iglesia. E a decisão que Pedro toma é a respeito de achar um novo apóstolo para substituir Judas. Y la decisión que Pedro toma es la decisión de elegir a un nuevo apóstol que sustituya a Judas. Essa decisão não foi tomada com Pedro orando sozinho no seu quarto. Esa decisión, fíjense bien, no fue tomada con Pedro orando solo en su cuarto. Era uma decisão que envolvia toda a igreja. Era una decisión que relacionaba, involucrava a toda la iglesia. Toda a igreja estava reunida em oração. Toda la iglesia estaba reunida en oración. Você quer plantar igrejas? ¿Usted quiere plantar iglesias? Você precisa estar engajado na oração da igreja. Entonces usted necesita hacer parte de la oración comunitaria de la iglesia. Se você vai tomar decisões a respeito da igreja, Si usted va a tomar decisiones con respecto a la iglesia, você precisa ouvir a igreja orando. entonces usted necesita oír a la iglesia orando. Você precisa conhecer quais são os temores dos corações dos irmãos em oração. Usted necesita también conocer cuáles son los temores de los hermanos en oración. Você precisa responder a esses temores com a sua oração. Usted necesita también responder a esos temores con su oración. A oração privada é importante, La oración privada es importante, mas a oração da igreja tem igual importância. pero la oración de la iglesia es igual de importante. As decisões que vamos tomar vão ser influenciadas por isso. Las decisiones que tomaremos van a ser influenciadas por esto. Uma reunião pública de oração tem poder de trazer o Espírito para as missões. Una reunión pública de oración tiene el poder de traer O Espírito Santo. el Espíritu Santo para las misiones. Porque é isso que a gente encontra em Atos capítulo 1 e 2. Porque eso es lo que nosotros encontramos en Hechos capítulo 1 y 2. O Espírito desce sobre a igreja quando a igreja ora. El Espíritu desciende sobre la iglesia cuando la iglesia ora. E a igreja prega quando o Espírito desce. Y la iglesia predica cuando el Espíritu desciende. Segundo lugar, En segundo lugar, o pregador do Evangelho, o plantador de igrejas, é um pregador público do Evangelho. el plantador de iglesias es un predicador público. Ele não é simplesmente um pregador privado, Él no es simplemente un predicador privado, ele é um pregador público. él es un predicador público. É um homem que se levanta diante de uma multidão para proclamar as grandezas de Deus. Es un hombre que se levanta delante de una multitud para proclamar la voluntad de Dios. A gente vê isso, por exemplo, em Atos 2, versículo 14. Entonces nosotros vemos esto en Hechos capítulo 2, verso 14, que dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. O Espírito desce quando a igreja ora, El Espíritu desciende cuando la iglesia ora, e quando o Espírito desce, Pedro prega. y cuando el Espíritu desciende, Pedro predica. Pedro prega e 5.000 e 3.000 se convertem. Pedro prega e 3.000 se convertem. Pedro predica y 3.000 se convierten. A obra de plantação de igrejas é fundamentalmente uma obra de pregação. La obra de plantación de iglesias es fundamentalmente una obra de oración, De pregação. de predicación.
O plantador de igrejas tem que ser um homem que consegue se levantar diante dos povos. Entonces el plantador de iglesias tiene que ser alguien que tiene la valentía para predicar la palabra delante de los pueblos. Ele pode não se sentir confortável com isso, Él puede sentirse tal vez incómodo con eso, mas ele precisa ter força de fazer isso. pero él tiene que tener la fuerza para poder hacer eso. Às vezes Deus vai te dar oportunidades de pregação privada e individual, Muchas veces Dios te va a dar la oportunidad de predicar de manera privada, individualmente. mas muitas vezes Deus vai te dar a oportunidade de pregar para muitas pessoas. Pero otras veces Dios te va a dar la oportunidad para predicar delante de muchas personas. As leis nos países são um pouco diferentes Las leyes en los países son un poco diferentes. e às vezes mudam até dentro de cada estado. Y aún muchas veces cambian dentro de los mismos estados o departamentos. Mas muitas vezes você tem ambientes públicos que são propícios para a pregação do Evangelho. Pero muchas veces nosotros vamos a tener ambientes públicos que son propicios para la predicación del Evangelio. Eu passei muito tempo da minha juventude pregando em escolas. Yo pasé mucho tiempo de mi juventud predicando en escuelas. Nós levávamos uma banda para a quadra da escola, Nosotros llevábamos un grupo para la escuela, tocávamos algumas músicas no intervalo entre as aulas. un grupo musical, y tocábamos algunas músicas en el intervalo, en los recesos. 500 jovens se reuniam ali em volta para saber o que era aquilo. 500 jóvenes se reunían interesados para ver qué era lo que estaba pasando. E alguém se levantava com a Bíblia aberta para proclamar as grandezas de Y Deus. entonces allí alguien se levantaba con la Biblia abierta y proclamaba las grandezas de Dios. Não haviam chamadas ao altar, No había llamados al altar, mas haviam muitas conversões. pero había muchas conversiones. Conheço muitos jovens que foram convertidos através disso. Conozco a muchos jóvenes que se convirtieron a través de este tipo de actividades. Muitas pessoas são convertidas por pregações públicas em praças. Muchas personas son convertidas por la predicación pública en las plazas, Às vezes em ambientes de ônibus, de metrô, de trem. muchas veces en ambientes de bus, del metro, de tren. Essas coisas são muito impopulares hoje em dia. Eso es muy impopular o poco popular hoy en día. Mas os atos dos apóstolos começam com a pregação pública. Pero nosotros vemos que Hechos de los Apóstoles comienza con la predicación pública. Isso significa que o plantador de igrejas tem que ser um homem que domina a palavra. Eso significa entonces que el plantador de iglesias debe ser alguien que domine la palabra. Ele precisa dominar aquilo que ele prega. Él necesita dominar todo aquello que él predica. O missionário precisa ser um teólogo. Entonces el misionero necesita ser un buen teólogo. Ele precisa conhecer a Escritura e transmitir a Escritura. Y necesita conocer la Escritura y transmitir la Escritura. A pregação de Pedro em Atos 2 é fundamentalmente um grande resumo do Antigo Testamento. La predicación de Pedro en Hechos 2 es un resumen de toda la predicación de Pedro. É um resumo do Antigo Testamento. Na verdade. Es el resumen del Antiguo Testamento. E é uma pregação que expõe a grandeza da obra de Cristo. Y es una predicación que expone la grandeza de la obra de Cristo. O missionário sabe que ele tem a mensagem mais forte do mundo em suas mãos. El misionero sabe que él tiene el mensaje más fuerte del mundo. Nós somos, como missionários, muitas vezes atraídos por várias técnicas diferentes. Nosotros como misioneros muchas veces somos atraídos por varias técnicas diferentes. Mas Pedro pregou. Pero Pedro predicó. Paulo, em 1 Coríntios 1 a 3, Pablo, en 1 de Corintios capítulo 1, ele fala que muitas vezes ele poderia ter usado sabedorias seculares ou filosofias mundanas. sí, él comunica que él pudo haber hecho uso o haber usado muchas filosofías seculares. Mas ele disse que ele não queria saber nada senão Cristo e este crucificado. Pero él dice que él no quería saber nada sino a Cristo, o conocer nada sino a Cristo y a este crucificado. Você não precisa de outra mensagem senão a mensagem do Evangelho. Entonces, tú no precisas de otro mensaje sino el mensaje del Evangelio. Igrejas são plantadas sobre o fundamento da pregação do Evangelho. Las iglesias son plantadas sobre el fundamento del Evangelio. Então, o plantador de igrejas tem que ser um pregador público. Entonces, el plantador de iglesias tiene que ser un predicador público. Em terceiro lugar, En tercer lugar, o plantador de igrejas é um homem em contato com os miseráveis. el plantador de iglesias es un hombre en contacto con los miserables. Atos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Se você olhar para o versículo 4, Si miramos el verso 4, diz dice, o seguinte: y el 5 también. 4, 5 e 6. 4, 5 y 6. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míralos. Entonces él,
Les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lê o 7, por favor. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. O miserável olha para Pedro e para João Aquel que está en miseria miró a Pedro y a Juan. e pediu dinheiro, ¿Y qué pidió? Dinero. algo simples de dar. Algo sencillo de darle. Você faz um pequeno movimento com seu braço, Él hace un pequeño movimiento con su brazo, você põe a mão no bolso pones la mano en el bolsillo, e você entrega se lo das e vai embora. y te vas. Sem compromisso, Sin compromiso, sem envolvimento, sin relacionarte, indolor. sin dolor. Pedro e João olham para aquele pedido por dinheiro como um convite. Pedro y Juan miraron aquella invitación de aquel hombre, miraron aquel pedido de aquel hombre como una invitación. Não um convite a simplesmente dar algum dinheiro, No una invitación simplemente a darle dinero, mas para dar um relacionamento. sino para relacionarse. O texto diz que Pedro fixou nele o olhar. El texto dice que Pedro, fijando en él los ojos, E então, antes de fazer qualquer coisa, Pedro olha para aquele homem. entonces antes de cualquier cosa, lo primero que Pedro hace es mirar fijamente a aquel hombre. No verso 7 diz que Pedro o pegou pela mão e o levantou. El verso 7 dice que él, tomándole de la mano derecha, lo levantó. No verso 8 diz que esse mendigo entrou com eles no templo. El verso 8 dice que él entró con ellos en el templo. Pedro não olhou para aquele mendigo como alguém para dar algo e ir embora. Él no vio a aquel hombre, aquel mendigo, como alguien para darle algo e eso. Ele viu a necessidade como uma oportunidade de envolvimento. Él vio la necesidad como una oportunidad para relacionarse. Nós muitas vezes aprendemos que a plantação de igrejas tem que se dar em grupos homogêneos. Muchas veces nosotros aprendemos que la plantación de iglesia debe darse en grupos homogéneos. E muitas vezes nós queremos que nossas igrejas tenham relevância. Y nosotros queremos muchas veces que nuestra iglesia tenga relevancia. E muitas vezes gostamos de termos convertidos poderosos. Y muchas veces nos gusta tener convertidos poderosos. Pessoas com dinheiro, Personas con dinero, com influência. con influencia. Pessoas que possam colocar minha igreja no mapa. Personas que puedan hacer que mi iglesia aparezca en el mapa. Mas Pedro e João olham para aquele que não tinha nada para dar à igreja. Pero Pedro y Juan miraron a aquel que no tenía nada para darle a la iglesia. Olharam para alguém que eles tinham apenas graça para transmitir. Miraron para alguien que ellos apenas tenían gracia para dar. O plantador de igrejas não pode ser, como de tentado pela necessidade de receber algo dos convertidos. El plantador de iglesias no puede ser o no debería ser tentado por esperar algo a cambio de aquel a quien sirve. Paulo diz que Pablo dice que Deus não revelou aos ricos, mas aos pobres e pequeninos. Dios no se reveló a los ricos y poderosos, sino a los pobres y pequeños. Tiago vai dizer que se numa igreja nós tratamos ricos e pobres de forma diferente, nós abandonamos o evangelho. Santiago va a decir en su carta que si nosotros tratamos a pobres y a ricos de manera diferente, nosotros hemos abandonado el evangelio. Nós não podemos olhar para a conversão dos membros da igreja Nosotros no debemos mirar para la conversión de los miembros de la iglesia como uma oportunidade de receber algo desses como una membros. oportunidad de recibir algo de ellos. Isso nos faz como lobos tosqueadores Eso nos hace como lobos trasquiladores, e queremos só alimentar-nos das ovelhas. que queremos solamente alimentarnos de las ovejas. O trabalho com os miseráveis molda o coração do plantador. El trabajo con los miserables Molda o cambia, coração. moldea el corazón del plantador de iglesias, Porque ele vai estar se colocando à semelhança do Cristo, porque él se va a colocar semejante a Cristo, entregando-se àqueles que não podem devolver nada. entregándose a aquellos que no pueden darle nada de vuelta. Muitas vezes nós temos desejos carnais na plantação de igreja. Muchas veces nuestro deseo de plantar iglesias, nuestros deseos son carnales.
Nós temos desejos de ter igrejas bonitas e maravilhosas. Nosotros tenemos muchas veces el deseo de tener iglesias muy bonitas y maravillosas. Queremos prédios incríveis. Queremos edificios increíbles. Queremos vídeos com muitas visualizações no YouTube. Queremos que muchas veces tengamos videos que sean muy vistos en YouTube. Queremos que nossa igreja seja um tipo de placa Nosotros muchas veces queremos que nuestra iglesia sea como una vitrina, que mostre a relevância do nosso ministério. que muestre entonces el éxito, la relevancia de nuestro ministerio. Nada corrige mais esses anseios pecaminosos que o trabalho com os pobres. Pero nada corrige más en nuestro corazón que el trabajo con los pobres, Porque os pobres muitas vezes não têm nada para devolver. porque muchas veces los pobres no tienen nada para darnos. Um plantador de igrejas precisa estar em contato com os miseráveis. Entonces el plantador de iglesias necesita estar en contacto con aquellos que están en miseria, con los miserables. E muitas vezes os mais miseráveis são os mais generosos. Y muchas veces los más miserables son los más generosos. E muitas vezes aqueles que menos têm são os que mais se dedicam em trabalho ao reino. Muchas veces los que menos tienen son los que más se dedican al trabajo al reino. Um pregador não pode simplesmente se preocupar com a carteira do convertido. Por eso ningún predicador debe preocuparse por la cantidad de dinero que tiene aquel a quien él le predica a los convertidos. Todo chamado de um necessitado é um convite a um relacionamento. Todo llamado de una persona que está necesitada es una invitación para predicar el evangelio. Em quarto lugar, En cuarto lugar, o plantador de igrejas é alguém que lida com os conflitos da igreja. el plantador de iglesias es alguien que lidia con los conflictos de la iglesia. Você conhece a famosa história de Ananias e Safira? Nosotros bien conocemos la famosa historia de Ananías y Zafira. Vai do versículo 1 ao versículo 11 de Atos 5. En Hechos 5, capítulo 1 al 12. A gente não vai ler esses versículos todos aqui. No vamos a leer el pasaje completo. Mas a história é muito conhecida. Há na igreja primitiva todo um contexto de unidade financeira. Pero la historia es bien conocida y en el contexto de la iglesia primitiva surge un contexto de unidad. As pessoas dão os seus bens e vivem em comunidade. Las personas dan sus bienes y viven en comunidad. Ananias e Safira querem receber honra sem entregar dinheiro. Ananías y Zafira quieren recibir la honra pero sin dar aquello que ellos están ofreciendo. Eles mentem, Ellos mienten. eles fingem que estão dando todo o dinheiro pela venda de propriedade, Ellos fingen que están dando todo el dinero por la venta de aquella propiedad, mas estão ficando com parte do dinheiro para si. pero ellos quedaron con parte del dinero para ellos mismos. O problema não era o dinheiro, El problema no era el dinero, o problema era a mentira. el problema era que ellos mintieron. Pedro vai dizer que eles poderiam ficar com o dinheiro se eles quisessem, Pedro les dice claramente, si ustedes hubiesen querido, se hubiesen quedado con su dinero, mas eles mentiram para o Espírito Santo. pero ellos mintieron al Espíritu Santo. Eles queriam honra Ellos querían honra e não abençoar a igreja. y no bendecir a la iglesia. Deus os mata Dios los mata e eles caem aos pés de Pedro. y ellos caen a los pies de Pedro. Imagina o problemão que isso representa. Imagínense el problema tan grande que se presentó. Você tem um casal que está mentindo para a igreja, Usted tiene una pareja que está mintiendo para la iglesia. você tem um grupo de pessoas que, a semelhança de Ananias e Safira, Ustedes tienen un grupo de personas que, al igual que Ananías y Zafira, talvez estejam querendo honra sem entregar recursos. también quieren honra, tal vez estén queriendo honra sin entregar sus recursos. Você tem pessoas sendo mortas por Deus dentro do contexto da igreja, Y aquí tenemos personas que están siendo mortas por muertas Deus. por Dios en el contexto de la iglesia primitiva. Se isso acontecesse hoje na minha igreja, eu imagino a confusão que seria. Si eso sucediese hoy en nuestras iglesias, ¿ustedes se imaginan el problema que sería? Imagina se no almoço alguém cai para trás e morre. Imagínense si nosotros estamos almorzando y de repente, plum, cae alguien y muere. A gente teria um problema para resolver. Nosotros tendríamos un tremendo problema que resolver. Pedro se engaja no problema. Y Pedro se Engaja, se relaciona. se envuelve en el problema. Pedro não foge do problema. Pedro no huye del problema, Pedro ataca diretamente o problema. sino que ataca directamente el problema. Ananias morre primeiro, Ananías muere primero, Safira aparece depois, Zafira aparece después, e Pedro lida com Safira como lidou com Ananias. y Pedro lidia con Zafira de la misma forma que lidió con su marido Pedro. Pedro poderia ter pensado: meu Deus, Deus pode vir com sua ira agora. Y Pedro puede pensar de nuevo, Dios, puedes venir nuevamente con tu ira ahora. Mas Pedro não foge disso. Pero aún sabiendo eso, Pedro no huye de esa realidad.
Pedro olha para os problemas da igreja como um chamado para solucionar os problemas da igreja. Pedro ve los problemas de la iglesia como un llamado para resolver los problemas de la iglesia. As igrejas possuem muitos problemas, Las iglesias, como bien sabemos, tienen muchos problemas, infinitos problemas. infinitos problemas. E às vezes Deus vai te mostrar um problema. Y muchas veces Dios nos va a mostrar un problema en particular. Por que Deus te mostrou aquele problema e não outro? ¿Y por qué Dios nos muestra ese problema y no otro? Se Deus te mostra um problema na igreja, Si Dios te muestra un problema en la iglesia, Deus está te convidando para resolver aquele problema na igreja. Dios te está invitando para que resuelvas ese problema en tu iglesia. Mateus capítulo 18. Mateos capítulo 18. O seu irmão peca, Si tu hermano peca, você vai até ele. tú vas hasta él. Você não conta para o pastor, Tú no cuentas para el pastor você não primero. conta para o seu esposo, Tú no se lo dices primero a tu esposa o a tu você esposo. não bota no Facebook, Tú no lo colocas en el Facebook. você e seu irmão. Tú y tu hermano. Houve arrependimento, Si hay arrepentimiento, perdão, perdóname. acabou. Y se acabó. Ninguém sabe daqui. Nadie supo más de Você está preocupado em proteger aquele irmão. Tú estás preocupado en proteger la reputación de tu hermano. E à medida que não há arrependimento, um grupo cada vez maior de pessoas vai se relacionando com aquilo. Y en la medida que no hay arrepentimiento, entonces un número más grande de personas se va involucrando en la situación. Se um irmão da minha igreja chega a mim contando o pecado de outro irmão, Si un hermano de mi iglesia me llega diciéndome o contándome el pecado de otro hermano, eu sempre faço uma clara pergunta. yo siempre le hago una pregunta muy clara. Você já foi sozinho até ele? ¿Usted ya habló con él a solas? Já cumpriu Mateus 18? ¿Ya cumpliste Mateo 18? Se a pessoa diz que não, Si la persona dice que no, eu digo, então vá falar com ele. entonces ve y habla con él. Senão quem vai ser disciplinado é você. Si no, quien va a ser disciplinado eres tú. Porque o seu pastor, por ser pastor, não está permitido a receber fofoca. Porque el pastor, por ser pastor, no es que tiene un permiso para recibir todos los chismes. Deus não tem o interesse de envolver os pastores em todo e qualquer problema da igreja. Dios no tiene el interés de que los pastores estén involucrados en todos los problemas particulares o personales de la iglesia. Os problemas que Deus quer que eu resolva, Los problemas que Dios quiere que yo resuelva, Deus me mostra. Dios me los muestra. Os problemas que Deus quer que você resolva, Los problemas que Dios quiere que tú resuelvas, Deus te mostra. Dios te los muestra. Agora, se você cumpre o seu papel como cristão e não há arrependimento, Ahora, si tú cumples tu papel como cristiano y no hay arrepentimiento, então outras pessoas vão participando do processo de confrontação. entonces otras personas se van añadiendo al proceso de confrontación. O plantador de igrejas não pode ser um covarde. Entonces el plantador de iglesias no puede ser un hombre cobarde. Não pode ser um homem que tem medo de problemas. No puede ser un hombre que le tiene miedo a los problemas. Não pode ser um homem que muda de igreja em igreja à medida que novos problemas surgem. No puede ser aquel que va cambiando de iglesia en iglesia porque tiene problemas en esta iglesia hoy. Sua igreja tem problemas? ¿Su iglesia tiene problemas? É um chamado de Deus para resolver esse problema. Entonces Dios te está llamando para que resuelvas los problemas. Que você seja uma bênção de Deus para abençoar a sua Que comunidade. tú seas una bendición para bendecir tu comunidad. Isso vai te ajudar a resolver os problemas de igrejas que estão sendo plantadas. Entonces eso te va a ayudar también a resolver el problema de iglesias que están siendo plantadas. Você não pode fugir dos problemas. Tú no puedes huir de los problemas. Você tem que se engajar com os Te problemas. tienes que relacionarte con los problemas. Você não pode ser um intrometido. No puedes ser un Intrometido, pessoa que se mete. intrometido. Você não pode ser uma pessoa que gosta da confusão. No puedes ser una persona que le gusta el problema. No Brasil a gente tem um ditado. En Brasil nosotros tenemos un dicho. Eu dou um boi para não entrar numa briga. Yo doy una vaca si es necesario para no pelear, para no tener que pelear. Mas se eu entrar em uma, Pero si yo entro en una pelea, eu dou toda uma boiada para não sair dela. entonces Uma boiada, uma comunidade de vacas. sí, entonces yo soy capaz de dar todo un rebaño de vacas para poder salir de esa Para não sair da confusão. para no salir de la confusión. Perdón. Então, muitas vezes o cristão é uma pessoa que gosta de batalhas. Muchas veces nosotros somos cristianos que nos gustan las peleas, las batallas, Precisamos ser pacificadores. pero la Biblia nos manda a ser pacificadores. Tem um antigo ditado de guerra Hay un antiguo dicho de guerra que diz que se desejas a paz, que dice que si tú deseas la paz, se prepare para a guerra. prepárate para la guerra. Se você quer que teu país seja um contexto pacífico, Si tú quieres que tu país tenga un contexto pacífico, às vezes você precisa guerrear contra povos que tentam invadir a nação. muchas veces tendrás que lidiar contra pueblos que quieren invadir tu nación. O cristão é um pacificador, El cristiano es un pacificador, mas ele não é um pacifista. pero él no es un pacifista.
Ele deseja a paz. Él desea la paz E para isso, às vezes, ele tem que se meter em confusões. y muchas veces para eso él necesita meterse en problemas. Um plantador de igrejas precisa ser um solucionador e um pacificador. Entonces, un plantador de iglesia necesita ser un solucionador y un pacificador. Alguém que tenta resolver os problemas da Alguien que comunidade. intenta resolver los problemas de su comunidad. Quinto lugar, En quinto lugar, o plantador de igrejas é alguém que enfrenta os desafios pessoais. el plantador de iglesias es alguien que enfrenta los desafíos personales. Leia o verso 17 e 18. Versos 17 y 18 de Mismo Hechos capítulo. capítulo 5. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. De 1 a 11, Pedro está engajado em solucionar um problema da igreja. Desde el 1 hasta el 11, Pedro está comprometido con solucionar los problemas de su iglesia. Mas a partir do verso 17, ele está sofrendo um problema pessoal. Pero a partir del verso 17, él comienza a lidiar con un problema personal. Não é um problema que acontece na comunidade, No es un problema que sucede en la comunidad, é um problema que acontece com ele. es un problema que sucede con él. Os apóstolos são presos numa prisão pública. Los apóstoles son puestos en prisión de manera pública. Muitas vezes o plantador de igrejas vai ter que enfrentar muitos desafios pessoais. Muchas veces el plantador de iglesia va a tener que enfrentar muchos desafíos personales. A pregação do evangelho vai custar caro. La predicación del evangelio le va a costar caro. Pode custar amizades, Puede costar amistades, pode custar algo da vida financeira, puede costarte algo en tu vida financiera, pode custar o teu descanso, puede costarte tu descanso, pode custar a tua saúde, puede costarte tu salud, pode custar muitas coisas. puede costarte muchas cosas. Um pregador do evangelho não pode ser um homem fraco para as dificuldades. El predicador del evangelio no puede ser un hombre débil ante las dificultades. Ele tem que ser um homem disposto a enfrentar tudo pelo reino de Deus. Él tiene que ser un hombre que esté dispuesto a enfrentar todo por el reino de Dios. Não porque ele é o Todo-Poderoso, No porque Él es el Todopoderoso, mas porque ele acredita que a plantação da igreja vale. sino porque Él cree que plantar iglesias tiene un valor inalcanzable. A pregação do evangelho vai custar muito caro. Entonces la predicación del evangelio te va a costar caro. Nós adoramos um homem que foi assassinado. Nosotros adoramos a un hombre que fue asesinado. Nossa religião é fundada em um homem que foi preso. Imagínense, nuestra religión fue fundada en un hombre que fue preso. Como podemos esperar sermos tratados diferentes? ¿Cómo nosotros podemos esperar ser tratados diferentes? O pregador do evangelho vai sacrificar muito pela sua igreja. El predicador del evangelio debe estar dispuesto a sacrificar mucho por su iglesia. Você precisa entender que a plantação da igreja vai te matar. Si algo debes entender es que la plantación de iglesias te va a matar. Não é uma coisa que você faz em um momento do seu dia. No es algo que tú haces en un momento particular de tu día. Não é uma coisa que você bate o ponto como um trabalho das 8 às 12. Sí, no es algo que tú haces en un horario de 8 a 11. É algo que vai tomar a totalidade de quem você é. Es algo que va a tomar la totalidad de quien tú eres. As pessoas vão consumir o teu coração. Las personas consumirán tu corazón. Os problemas da igreja vão tomar conta da sua alma. Los problemas de la iglesia van a estar tu alma va a estar muy llena de los problemas de la iglesia. As pessoas vão se levantar contra você pelo simples fato de você estar levando a mensagem do evangelho. Muchas veces las personas se van a levantar en tu contra por el simple hecho de tú predicar el evangelio. Não é uma surpresa. No es una sorpresa, Não é um se. no es un sí, É um quando. es un cuándo. É uma certeza que acontecerá. Es una seguridad de que eso va a suceder. Se você deseja ser um plantador de igrejas, Si tú deseas ser un plantador de iglesias, prepare-se para o sofrimento. prepárate para el sufrimiento, Prepare-se para a dor. prepárate para el dolor, Prepare-se para o sacrifício. prepárate para el sacrificio, Porque tão certo como a pregação do evangelho porque tan cierto como la predicación del evangelio, é o melhor instrumento para a salvação das almas, que es el mejor instrumento para la salvación de las almas, o sofrimento do plantador de igrejas el sufrimiento del plantador de iglesias é o melhor instrumento para a conversão das vidas. es el mejor instrumento para la conversión de muchas vidas. Deus usa o sofrimento do plantador como um instrumento para a pregação do evangelho. Dios usa el sufrimiento del plantador de iglesias para salvar vidas. As prisões de Paulo foram um momento em que Paulo pregou o evangelho. Las presiones de Pablo fueron un momento en los que él más predicó el evangelio.
Nós temos cristãos ao longo da história da igreja que sofreram profundamente Nosotros tenemos cristianos a lo largo de la historia de la iglesia que sufrieron profundamente e que em seus sofrimentos levaram mais vidas à conversão. y que justamente en su sufrimiento fue cuando llevaron más vidas a la conversión. Se você procura o trabalho no ministério Si tú procuras ser un ministro, porque acha que vai receber alguma coisa boa disso, perdón, si tú buscas trabajar en el ministerio porque tú crees que vas a recibir algo bueno de eso, algo bom disso nesta vida, en esta vida presente, desista. desiste. Existem alguns poucos, sim, nessa vida, Existen algunos pocos, sí, que en esta vida recebem algum destaque ou alguma glória, se destacan o reciben alguna honra, mas a maioria dos plantadores de igreja pero la mayoría de los plantadores de iglesias são homens anônimos. son hombres anónimos, São homens que talvez nunca falem em alguma conferência, son hombres que tal vez nunca lleguen a hablar en una conferencia, homens que talvez nunca escrevam um livro, que tal vez nunca lleguen a escribir un libro, que talvez nunca ganhem um tapa nas costas e um muito bem. sí, que muchas veces no reciban una palmada en la espalda y le digan muy bien. A maioria dos plantadores de igreja são pessoas que estão sofrendo pelo ministério, La mayoría de los plantadores de iglesias son personas que sufren por el ministerio, mas que sabem que sua recompensa virá do outro lado. pero que saben que su recompensa vendrá del otro lado. Eles não colocam os olhos naquilo que se vê, Ellos no colocan sus ojos en aquello que se ve, mas naquilo que não se vê. sino en aquello que no se ve. O que se vê é transitório, o que se vê é passageiro, En lo que se ve es transitorio y pasajero, mas o que não se vê é eterno. pero lo que no se ve es eterno. O sofrimento é aquilo que nós vemos, El sufrimiento es aquello que nosotros vemos, mas o sofrimento gera um peso de glória. pero el sufrimiento, hermanos, es aquello que genera para nosotros un peso de gloria, Acima de toda comparação. encima de todo lo que nosotros podamos comparar. Em sexto lugar, En sexto lugar, o plantador de igrejas é uma pessoa que conhece os seus limites. el plantador de iglesias es una persona que conoce sus propios límites, É uma pessoa focada. es alguien que está enfocado. Atos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Há um problema na igreja. Hay un problema en la iglesia. Igreja e problema são coisas que estão sempre relacionadas. Iglesia y problema es algo que está siempre relacionado. As esposas dos gentios convertidos ficavam sem comida. Las esposas de los gentiles que se habían convertido habían quedado sin comida. E a igreja leva essa demanda aos pastores. Y la iglesia entonces lleva esa demanda delante de los pastores. E no verso 2, eles dizem que não faz sentido deixar a palavra para servir às mesas. Y ellos dicen en el verso 2 que no tiene ningún sentido que ellos abandonen la palabra para servir a las mesas. E no verso 3, eles instituem os diáconos. Entonces en el verso 3 ellos constituyen a los diáconos. Leia o verso 3 e o 4. Dice el verso 3: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. E os missionários aqui, Los misioneros acá, os apóstolos, los apóstoles, como grandes missionários que eram, los grandes misioneros que eran, entendiam que cada demanda ellos entendían que cada demanda não era uma necessidade de relacionamento deles. no era una necesidad en la que ellos debían relacionarse. Algumas demandas práticas surgiam Algunas demandas dentro de la iglesia surgían e eles delegavam atividades. y entonces ellos delegaban las actividades. Eles entendiam que a função deles era pregar o evangelho e orar. Ellos entendían que la función principal de ellos era predicar el evangelio y orar. Não fazia sentido eles gastarem o tempo que deveriam estar pregando, organizando distribuição de alimentos. Ellos pensaban que no tenía ningún sentido invertir su tiempo, el cual debían usar predicando, en servir a las mesas. Muitas vezes o missionário é uma pessoa que assume para si muitas responsabilidades. Muchas veces el misionero es aquel que asume para sí mismo muchas responsabilidades. Mas se eu não fizer, quem vai fazer? Pero si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Que ninguém faça. Nadie lo haga. A função do missionário é pregação, Porque la función principal del misionero es la predicación, é a oração. es la oración. É melhor, muitas vezes é melhor Muchas veces es mejor que algo não seja feito que algo no sea hecho, do que o pastor perder o tempo de pregação fazendo. que el pastor perder su tiempo que debería invertir en la predicación haciéndolo él. Muitas vezes não surgem pessoas para fazer aquilo Muchas veces no surgen personas para hacer aquello, porque o pastor está fazendo. porque el pastor ya lo hace.
Muitas vezes você deveria deixar certos ministérios acabar. Entonces allí es cuando el pastor debe con sabiduría pensar, bueno, entonces si es necesario algunos ministerios de la iglesia deben acabar Até surgir alguém que faça aquilo. hasta que surja alguien que haga eso. Porque nós temos um tempo limitado. Porque nosotros tenemos un tiempo limitado. Nós não somos Deus. Nosotros no somos Dios. Não temos como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. No tenemos como estar en todo lugar, en todo tiempo. A cada atividade mais prática que você se dedica, A cada actividad práctica que tú te dedicas é um tempo a menos de pregação que você perde. es un tiempo en la predicación que tú pierdes. Agora, isso não é uma mensagem para a preguiça. Ahora, esto no es un mensaje para la flojera. Os apóstolos não se envolveram com a distribuição de alimentos Ellos no se envolvieron con la distribución de los alimentos porque eles queriam dormir mais. porque ellos querían dormir más. Porque eles tinham seriados atrasados no Netflix. Porque ellos tenían varios feriados en que ellos no podían... Seriados atrasados no Netflix. Séries, filmes pra assistir. Porque ellos tenían varias series en Netflix que no habían visto. Eles não se envolveram porque eles queriam pregar mais. Ellos no se envolvieron porque ellos entendían que su responsabilidad era la predicación y ellos querían predicar más. Eles queriam orar mais. Ellos querían orar más. O plantador de igrejas é um homem de oração, é um homem de pregação. Porque el plantador de iglesias es un hombre de predicación y es un hombre de oración. Ele não gasta o tempo dele fazendo outras coisas. Él no debe gastar el tiempo de él en otras cosas. Ele deve evitar se envolver em fatores administrativos da igreja. Él debe evitar envolverse o relacionarse en las cosas administrativas de la iglesia. Muitas vezes o pastor perde tempo de preparação de sermão resolvendo problema no banco. Muchas veces los pastores pierden tiempo que deberían estar usando para la predicación por estar resolviendo un problema en el banco. E a igreja reclama, a qualidade da pregação está caindo. Y entonces la iglesia hace un reclamo y dice, la predicación en la iglesia está cayendo. Mas não tem ninguém que ajude o pastor nas atividades administrativas. Pero entonces no surge nadie que diga, pastor, yo le ayudo. Muitas vezes as demandas do ministério pastoral transformam o pastor em um administrador. Entonces muchas veces, lamentablemente, las demandas del ministerio pastoral convierten al pastor o involucran al pastor en tareas que él no debería estar haciendo. Ele vira um administrador da igreja. Entonces él en realidad se convierte en un administrador de la iglesia. A função do plantador de igrejas é pregação e oração. Entonces, La la función función principal del plantador de iglesia es la predicación y la oración. E o plantador de igrejas precisa ser uma pessoa capaz de formar lideranças. Entonces el plantador de iglesias también debe ser una persona que debe ser capaz de instruir el liderazgo, De criar, de formar pessoas para cumprirem certas funções. de formar personas para cumplir las diferentes funciones. Pessoas que possam administrar a comunidade. Algunos que puedan administrar las necesidades de la comunidad. Uma igreja nunca é menos que o seu pastor. Uma igreja nunca é menos que o seu pastor. Una iglesia no quiere nada menos que su pastor, Mas uma igreja certamente deve criar algo mais além do que o seu pastor. pero la iglesia también debe desear algo más allá que tener un pastor. A igreja precisa de um grande corpo de pessoas que trabalham para o serviço da comunidade. La iglesia necesita un cuerpo de personas que trabajen en pro de la comunidad. O missionário precisa identificar necessidades El misionero necesita identificar las necesidades e formar pessoas para suprir essas necessidades, y formar personas para suplir esas necesidades, para que ele continue pregando para que e orando. pueda seguir predicando y orando. Sétimo lugar, En séptimo lugar, o plantador de igrejas identifica e se protege de falsos líderes. el plantador de iglesia identifica y se protege de los falsos líderes. A gente vê isso em Atos capítulo 8. Nosotros vemos eso en Hechos capítulo 8. A gente vê no versículo 9 que havia nessa cidade um homem chamado Simão que praticava artes mágicas. Nosotros vemos en el verso 9 que había en la ciudad un hombre llamado Simón que practicaba magia. Ele era muito conhecido na região da Samaria. Él era muy conocido en aquella región de Samaria. Ele dizia sobre si mesmo que ele era muito importante. Él sobre sí mismo decía que él era muy importante. E a gente vê que esse homem se converte ao Evangelho, Y cuando nosotros vemos en la Escritura, vemos que él se convierte al Evangelio, pelo menos externamente. por lo menos externamente. Acontece que a partir do verso 18, Y sucede que a partir del verso 18, aqui em Atos 8, aquí en Hechos 8, Simão vê que o Espírito Santo descia sobre as pessoas com a imposição de mão dos apóstolos. Simón ve que el Espíritu Santo desciende sobre las personas por la imposición de manos. Elas profetizavam e falavam em línguas. Ellas profetizaban y hablaban en lenguas.
Simão acha que aquilo é uma mágica como a dele. Entonces Simón dice que él ve aquello como algo que él quiere para él. Como se fosse uma mágica que ele fazia antes da conversão. Como que si fuese algo mágico que sucede después de la conversión. Ele oferece dinheiro aos apóstolos. Entonces él ve la oportunidad y ofrece dinero a los apóstolos. Se você vem de um contexto católico, Si tú vienes de un contexto católico, você deve conhecer a palavra simonia, usted debe conocer la palabra simonía, que é a compra de coisas sagradas, a compra da bênção de Deus. que es la compra del don divino, de la bendición de Dios. O termo simonia vem de Simão, o mago. Ese término viene de Simón el mago. A partir do verso 20, Pedro responde a Simão. A partir del verso 20, Pedro responde a Simón y le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. O Pedro identifica um falso líder. Pedro identifica entonces un falso líder. Simão era uma pessoa que tinha muito destaque na comunidade de Simón Samaria. era una persona muy destacada en su comunidad, E um homem com tanto destaque se convertendo, y un hombre con tanta fama que se convertía al cristianismo, teria o poder de influenciar muitas pessoas. entonces tendría el poder de influenciar a muchas personas. Ele seria muito provavelmente erigido por algumas pessoas como um líder. Sí, probablemente muchos lo verían a él y dirían: he aquí un líder. E Pedro o identifica como um falso homem. Pero Pedro lo identifica como un hombre falso. Ele não é ludibriado, ele não é enganado por aquele homem. Pedro no es engañado por aquel hombre. Pedro poderia ter visto em Simão uma oportunidade, uma estratégia evangelística. Pedro podría haber visto en aquel hombre una estrategia evangelística, una oportunidad. Era como a conversão de uma estrela de TV. Era como que si alguien conocido, famoso, se hubiese convertido. E você tem medo de perder o dízimo do famoso. Y entonces tú comienzas a tener miedo: no, pero es que si no lo apoyo, él se va y pierde el diezmo del famoso. Você perde a reputação que sua igreja ganha por ter alguém famoso lá dentro. Entonces Você perde a reputação que a igreja teria. Entonces tú perderías la reputación que tu iglesia ganaría porque aquel se va, aquel hombre famoso se va. Pedro não baixa a cabeça a Simão. Pero Pedro continúa con su cabeza erguida Que o teu dinheiro seja a tua perdição. y le dice: que tu dinero sea tu perdición. Pedro não vende a verdade do evangelho a falsas lideranças. Pedro no vende el mensaje del evangelio a falsos líderes, Pedro está interessado na pureza da igreja. porque Pedro está interesado en la pureza de la iglesia. A plantação de igrejas sempre é uma grande oportunidade para falsos líderes. La plantación de iglesias siempre es una oportunidad para falsos líderes, Para líderes frustrados, para líderes frustrados que querem encontrar um novo ambiente para dominar. que quieren encontrar un nuevo ambiente para dominar. Muitos missionários que plantam igrejas Muchos misioneros que plantan iglesias contam histórias sobre como algumas pessoas se colocavam como ajudantes, cuentan historias sobre cómo algunas personas se colocaban siempre como ayudantes, mas na verdade só queriam dominar o povo de Deus pero en realidad solo querían ejercer dominio sobre el pueblo de Dios e tirar a influência do plantador. y quitar entonces la influencia del que estaba plantando la obra. Eles queriam tomar a igreja para si. Y entonces ellos querían tomar la iglesia para sí. O missionário tem que ser um homem esperto, Entonces el misionero debe ser un hombre inteligente, um homem que consegue muitas vezes perceber más intenções, un hombre que tiene discernimiento y consigue percibir las malas intenciones, uma pessoa que não vai ser enganada e que com isso vai prejudicar o povo de una Deus. persona que no va a ser engañada y con eso va a terminar dañando a su iglesia. Ele precisa ter paciência, Él necesita ser paciente, ele precisa conhecer bem as pessoas. él necesita conocer bien a las personas. Paulo escreve a Timóteo Él escribe a Timoteo, Pablo, que ele deveria ser cauteloso antes de impor as mãos sobre alguém. que antes de poner las manos sobre alguien, él debe ser cauteloso. Ele deveria tomar cuidado antes de transformar alguém em liderança. Él debería tomar cuidado, ser cuidadoso antes de formar nuevos líderes. A gente lê Paulo dizendo que o pastor não pode ser um novo convertido. Entonces vemos a Pablo diciendo que el pastor no puede ser un neófito, un Tudo nuevo isso, convertido. tudo isso significa que nós temos cuidados com as lideranças. Entonces todo eso nos indica que debemos tener cuidado con quién levantamos al liderazgo. Muitas pessoas podem se aproveitar da plantação de igreja Porque muchas para dominar. personas pueden aprovecharse de la plantación de iglesias para hacer mal. Em oitavo lugar, En octavo o lugar, plantador de igrejas é um homem sensível à voz de Deus. el plantador de iglesias es un hombre sensible a la voz de Dios. Verso 29 ainda de Atos 8. Hechos 8:29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe:
acércate y júntate a ese cargo. O Espírito Santo está falando o tempo todo no livro de Atos. En el libro de Hechos vemos que el Espíritu Santo todo el tiempo está hablando. E o modo como o Espírito Santo falava antes é um pouco diferente como ele fala agora. Y el modo en que el Espíritu Santo estaba hablando antes parece que es diferente al que está hablando ahora. Mas o Espírito Santo fala conosco. Pero el Espíritu Santo habla con nosotros. Muitas vezes o missionário ele vai ter que tomar decisões que não são claramente descritas na Escritura. Muchas veces el misionero va a tener que tomar decisiones en las cuales él no consigue en las Escrituras algún ejemplo claro. Se ele compra o prédio da igreja na avenida principal ou em um lugar mais afastado. Sea que tenga que comprar, por ejemplo, tenga que decidir entre si compro el edificio de la iglesia en un lugar céntrico o en un lugar retirado. Qual vai ser o modelo do prédio? Sí, entonces va a definir qué modelo va a tener el edificio de la Que iglesia. instrumentação vai ser usada no culto? ¿Qué instrumentos van a ser usados durante la adoración en el culto? Existem princípios bíblicos gerais, Existen principios bíblicos generales, mas as aplicações às vezes são um tanto variadas. pero muchas veces las aplicaciones son variadas. Missionário precisa estar sensível ao que Deus fala ao seu Un coração. misionero debe estar siempre sensible a lo que Dios habla a su corazón. O Espírito Santo levou Filipe a evangelizar uma pessoa específica. El Espíritu Santo llevó a Felipe a evangelizar a una persona en específico. Eu acho Atos 8, a história de Filipe e Eunuco, uma das histórias mais engraçadas do Novo Testamento. Y yo entonces encuentro personalmente la historia de Felipe y el eunuco, una de las más graciosas del Nuevo Testamento. Um anjo aparece a Filipe e manda ele ir para um lugar. Un ángel aparece a Felipe y lo manda para un lugar. O Deus manda ele ir em direção à carruagem. Entonces Dios lo manda a él en dirección al carruaje. E Filipe começa a correr do lado da carruagem. Y Felipe comienza a correr al lado del carruaje. Imagina que cena esquisita. Ustedes se imaginan qué escena más rara. Uma pessoa num carro de bois, Una persona en una carroza lendo o rolo do livro de Isaías, leyendo el rollo del libro de Isaías, e ele escuta uma voz do seu lado. y de repente él escucha una voz de su lado, corriendo. Você entende o que você está lendo? ¿Tú entiendes lo que está leyendo? O mais louco é o cara diz, não, ninguém me ensina. No, porque es que no tengo nadie que me enseñe. Sobe aqui e me ensina. Sube al carruaje y enséñame. É um negócio meio esquisito. Es medio extraño, ¿verdad? Mas o Espírito Santo faz coisas esquisitas. Pero el Espíritu Santo hace cosas extrañas. E o Espírito Santo muitas vezes nos guia a situações pouco convencionais. Y el Espíritu Santo muchas veces nos guía a situaciones poco convencionales. E nessas situações, muitas vezes, Deus salva vidas. Y en esas situaciones Dios se place muchas veces de salvar vidas. Se alguém me diz que o seu ministério é correr do lado de carroças, eu vou achar engraçado. Si alguien me dice que su ministerio, que su servicio es correr al lado de carruajes, yo también me voy a reír. Mas Deus usa isso para salvar aquele eunuco. Pero Dios también usa ese tipo de cosas para salvar a hombres. Você precisa ser um homem sensível ao que Deus quer fazer na sua vida. Entonces tú necesitas ser un hombre que sea sensible a la voz de Dios. A obra missionária é feita de joelhos. Porque la obra misionera debe ser siempre hecha de rodillas. De joelhos diante da grandeza de Deus. De rodillas delante de la gloria de Dios. Implorando pelo guiar de Deus. Implorando a Dios por su favor. E implorando a Deus para que seu Espírito o guie. Para que su Espíritu nos guíe. O Espírito Santo vai lhe dar a melhor compreensão das coisas. Y así el Espíritu Santo nos dará mejor comprensión de cada una de las cosas. O Espírito Santo vai levar a igreja a tomar boas decisões. Y así el Espíritu Santo guiará a la iglesia a tomar buenas decisiones. Se o plantador de igrejas não for um homem espiritual, Si el plantador de iglesia no fuere un hombre espiritual, a liderança da igreja não ouve a voz de Deus. el liderazgo de la iglesia no oirá la voz de Dios. O plantador de igrejas não é só um homem que faz coisas. El plantador de iglesia no es solo un hombre que hace cosas, É um homem que escuta coisas. es un hombre que escucha cosas, É um homem que sente coisas. es un hombre que siente cosas, É um homem que é guiado pelo Espírito de es un Deus. hombre que es guiado por el Espíritu de Dios. Ele não é um místico, Él no es un místico, mas ele é um homem espiritual. pero él es un hombre espiritual. Em último lugar, Y en último lugar, a nona característica do plantador de igrejas em la Atos. novena característica de un plantador de iglesias O plantador de igrejas é um pregador pessoal. es que es un predicador personal. A gente vê isso em Filipe falando com o eunuco. Y nosotros vemos eso en Felipe hablando con el eunuco. Principalmente a partir do versículo 30, quando ele começa a conversar com o eunuco. Principalmente en el verso 30 cuando él comienza a hablar con el eunuco. O plantador de igrejas é alguém que fala com El estranhos. plantador de iglesia es alguien que habla con personas que no conoce. Ele precisa vencer a timidez. Y él
necesita dejar de ser tímido, vencer su timidez. Talvez você não se sinta confortável com isso, Tal vez tú no te sientas cómodo con eso, mas você precisa fazê-lo. pero tú necesitas hacerlo. Deus vai lhe dar muitas oportunidades de pregação pública, Dios te va a dar muchas veces oportunidades de predicar públicamente, mas Deus vai lhe dar muito mais oportunidades de pregar privadamente. pero Dios te va a dar muchas más oportunidades de predicar de manera privada. Você precisa vencer as suas limitações de personalidade. Y entonces tú allí, si eres tímido, necesitas vencer tu timidez. Você precisa olhar para a sua personalidade como algo a ser moldado pelo Espírito. Tú necesitas ver tu propia personalidad como algo que necesita ser moldeado por las manos del Espíritu. Eu nunca acreditei que, como pastor, eu conseguiria conversar com as pessoas. Yo realmente no creía que como pastor yo conseguiría hablar con las personas. Eu era que a gente chama de antissocial. Yo era tipo un antisocial. Naquela época não existiam smartphones, En ese tiempo no había smartphones, mas eu passava meu tempo trancado dentro de mim mesmo. pero yo pasaba mucho tiempo encerrado en mí mismo. Para mim era fácil pregar para uma multidão na escola Para mí era mucho más fácil predicar para mucha gente en la escuela do que conversar com uma pessoa no ônibus. que sentarme al lado en el autobús y predicar de algo. Nós precisamos conhecer as nossas falhas e vencer as nossas falhas. Nosotros necesitamos conocer nuestras fallas y vencer nuestras fallas. Às vezes nós achamos que o missionário é uma pessoa que tem uma personalidade específica. Nosotros creemos muchas veces que el misionero tiene que ser una persona con una personalidad específica. Se você quer ser missionário, você tem que ser uma pessoa extravagante. Si tú quieres ser misionero, tienes que ser una persona extrovertida. Você tem que conseguir conversar com todo mundo. Tú tienes que poder conversar con todo el mundo, con Uma todo el pessoa mundo, do povo. con todo el pueblo. Mas muitas vezes Deus vai usar pessoas com muitas dificuldades para alcançar a igreja. Pero muchas veces Dios va a usar a hombres con muchas dificultades en su personalidad para alcanzar personas para la iglesia. Você tem que entender que Deus transforma a sua mente, Usted tiene que entender que Dios transforma tu mente, Deus transforma o teu coração, Dios transforma tu corazón, Deus transforma o teu caráter, Dios transforma tu carácter, Deus transforma a tua personalidade. Dios transforma aún tu personalidad. Talvez você seja uma pessoa tímida, Tú tal vez seas una persona tímida, talvez uma pessoa introvertida. tal vez seas una persona muy introvertida. Você tem vergonha de perguntar as horas para alguém Tú na rua. tienes pena hasta de preguntarle qué hora es. Mas Deus Deus deseja transformar quem você é para a pregação do Evangelho. Pero entonces Dios transformará tu personalidad para que tú prediques el Evangelio. Você precisa estar aberto a isso. Y entonces tú tienes que estar completamente abierto a eso. Você precisa aceitar ser transformado. Tú necesitas aceptar que necesitas ser transformado. Você precisa lutar contra você Y mesmo. así también necesitas aceptar que necesitas luchar contra ti mismo. Talvez você precise olhar menos para o smartphone quando você está na rua. Tal vez nosotros necesitamos estar menos allí en el teléfono cuando estamos en la calle E olhar mais para as pessoas ao lado. y mirar más a quienes tenemos al lado. Aproveitar as oportunidades de conversa como um jeito de falar de Cristo. Aprovechar muchas veces cada detalle, cada conversación para hablar a las personas acerca de Jesucristo. Encontrar uma maneira de conversar com o motorista do Uber, do táxi. Encontrar la manera de hablar con el chofer cuando vas en el Uber, en el taxi. Conversar com a pessoa que sentou do seu lado no ônibus. Conversar con aquel que va a tu lado allí en el autobús. As pessoas que você conhece na escola, Las personas que tú conoces en la escuela, colegas de trabalho. colegas de trabajo. Achar maneiras de desenvolver diálogos que levem as pessoas ao Evangelho. Encontrar maneras de que puedan desarrollar diálogos que puedan traer las personas a Cristo. Quando você sai de manhãzinha na padaria para comprar pão, Cuando tú sales de mañanita a la panadería para comprar pan, no Brasil é isso que a gente faz toda manhã, a gente acorda e compra pão. siempre hacemos eso tempranito en la mañana. Ir comprar pão é uma oportunidade evangelística. Ir a comprar pan. Tan sencilla esa oportunidad es una oportunidad para predicar el Evangelio. Desde as maneiras mais bobas possíveis. Desde las maneras más tontas posibles. Que horas são? ¿Qué horas son? É hora de se arrepender. Es hora de arrepentir. Não façam isso. Pero no hagan eso porque ahí Não façam isso. Não é uma boa ideia. no es buena idea. Até coisas mais inteligentes. Hasta las cosas más inteligentes. Desenvolver uma conversa amigável. Desarrollar una conversación amigable. Perguntar, você tem alguma religião? Preguntar, ¿tú tienes alguna religión? E partir para E conversa aí? sobre o Evangelho. Predicar el Evangelio. Perguntar, cara, você sabe para onde você vai quando você morrer? Preguntarle, chamo, ¿tú sabes para dónde vas si te mueres? E pregar o Evangelho. Y aprovechar y predicar el Evangelio. Às vezes nós procuramos muitas desculpas para a pregação. Muchas veces nosotros
creamos muchas excusas para predicar el Evangelio. Não achei uma boa oportunidade para falar. No, es que no encontré una buena oportunidad para hablar. Crie oportunidades. Crea oportunidades. Se esforce para criar oportunidades. Crea oportunidades y esfuérzate en crear esas oportunidades. Então vamos repassar o que a gente viu até aqui. Entonces repasemos lo que nosotros hemos visto. Quando a gente lê Atos 1 a 8, Cuando leemos Hechos del 1 al 8, nós vemos os plantadores de igreja nosotros vemos los plantadores de iglesia como homens em oração comunitária, como hombres de oración comunitaria, homens que eram pregadores públicos, hombres que eran predicadores públicos, homens em contato com os miseráveis, hombres en contacto con los miserables, homens que lidavam com os conflitos das igrejas, hombres que lidiaban con los conflictos de la iglesia, homens que encaravam os desafios pessoais, hombres que enfrentaban los desafíos personales, homens que entendiam qual era o seu foco, hombres que conocían cuál era su enfoque, homens que identificavam e se protegiam de falsas lideranças, hombres que identificaban y se protegían de falsos líderes, homens que eram sensíveis à voz de Deus y hombres que eran sensibles a la voz de Dios, e homens que eram pregadores pessoais. y hombres que eran predicadores personales. Se você for como eu, Si tú eres como yo, você está com os joelhos tremendo. Você está com as pernas bambas. tú en este momento deberías estar con las piernas temblando. Porque eu olho para isso Porque yo miro esta realidad y miro esta enseñanza. e eu não sou tudo isso. Yo no soy todo eso. Eu vejo muitas falhas na minha vida nisso aqui. Yo veo muchas fallas en mi propia vida. E talvez você veja falhas na sua vida com relação a Y isso. tal vez tú te identificas y has visto fallos en tu propia vida. É maravilhoso saber que Deus usa homens falhos. Pero es maravilloso saber que Dios usa a hombres débiles. Deus usa homens cheios de dificuldades. Que Dios usa a hombres llenos de dificultad. Eu adoro a história de Balaão, Yo adoro la historia de Balaam porque Deus falou através de um jumento. porque Dios usó una mula para hablar. Eu ainda tenho utilidade. Entonces yo pienso, entonces yo todavía puedo ser útil. Deus pode continuar usando mulas hoje. Dios puede usar muchas mulas hoy. Talvez você olhe para tudo isso e não se sinta preparado. Tal vez tú mires todos estos requisitos, características y no te sientas preparado. Talvez você já seja um plantador de igrejas Tal vez tú seas ya un plantador de iglesias e se vê falho nisso tudo. y aún así te ves que eres débil en estas cosas. É maravilhoso saber que Deus nos usa apesar de nossas Pero limitações. es maravilloso saber que Dios aún así nos usa para hacer su voluntad. Mesmo assim, nós temos um convite da parte de Deus para vencer nossas limitações. Aún así, Dios nos invita para vencer estas cosas, las cosas que tenemos como debilidades. Eu não estava preparado para ser um marido Yo no estaba preparado para ser un marido e ainda assim Deus me casou. y aún así Dios me casó. E todos os dias eu tento ser um marido melhor pela graça Y de Deus. entonces, por la gracia de Dios, yo me esfuerzo por ser un buen marido. Eu não estava preparado para ser um pastor Yo no estaba preparado para ser un pastor, e ainda assim eu fui ordenado ao ministério. pero fui ordenado al ministerio. E todos os dias eu tento aprender a como ser um pastor melhor. Y todos los días yo me esfuerzo para aprender cómo ser un pastor mejor. Talvez você esteja muito longe disso aqui, Tal vez yo esté muy lejos de eso aquí, mas todos os dias você pode caminhar em direção a ser uma pessoa melhor no reino de Deus. pero aún así, cada día podemos caminar para ser mejores personas para el reino de Dios. Sabemos que Deus nos aceita por causa da obra de Cristo Y sabemos que Dios nos acepta por la obra de Cristo e não pelas nossas capacidades y no pessoais. por nuestras capacidades personales. Mas isso não significa Pero eso no significa que nós ignoramos a tentativa de melhorar. que nosotros debamos perder el deseo de seguir mejorando, Porque queremos abençoar a igreja. porque nosotros queremos bendecir a la iglesia. A igreja merece pastores, missionários e plantadores melhores. La iglesia merece pastores y misioneros y plantadores mejores. Nunca seremos o que a igreja merece, Nunca seremos lo que la iglesia merece, mas devemos lutar para sermos cada vez pero melhores. debemos luchar para ser cada vez mejores, Pela graça de Deus e o poder do Espírito. por la gracia de Dios y el poder de su Espíritu. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, Señor, nosotros te alabamos y te bendecimos por tu palabra, porque ela nos ilumina os pés, porque ella nos ilumina los pies, nos guia pelo caminho, nos guía por el camino impede que tropecemos. y impide que nosotros tropecemos. O Senhor nos ajude a sermos plantadores de igrejas melhores. Señor, ayúdanos a ser mejores plantadores de iglesia. Em nome de Jesus. En el nombre de Cristo. Amém. Amén.